Fala galera do Pequeno Príncipe Avante! Pessoal do sexto ano, nós vamos dar continuidade aqui no nosso material, nós vamos estar falando, a partir de agora, nós vamos comentar, na verdade, o exercício que eu passei da semana passada, que foi da página 10, a página 11 e a página 12 para vocês, tá? E depois a gente vai dar início aos métodos de separação dos materiais. A primeira questão do teu material diz o seguinte: os materiais presentes no nosso dia a dia são geralmente constituídos por mais de um componente. Substância, ou seja, correspondem a uma mistura. De acordo com o aspecto visual, classifique as misturas apresentadas a seguir em homogênea ou heterogêneas. Tá? Homogêneas ou heterogêneas. Letra A. Suco de laranja peneirado. Como aí está mostrando um único aspecto, tá? É uma mistura homogênea, certo? Letra B. Refrigerante. Mistura heterogênea. Aí a pessoa diz, sim, mas quando eu vejo o refrigerante, ele está mostrando lá tranquilamente só uma fase. O problema são os gases que estão dentro. Então, aí mostra duas fases. Por isso que mistura heterogênea. Letra B não, essa foi a letra D, tá, pessoal? Perdão. Aqui no caso, a letra B agora, feijoada. Feijoada, vários componentes, nós temos aí mistura heterogênea. Letra C, queijo gorgonzola. Mistura heterogênea também, porque aparece mais de uma fase. Letra E, eu já dei a resposta da letra D, tá bom? Perfume, uma única fase no perfume, mistura homogênea. Aliança de ouro, não dá para você ver a olho nu que ali tem mais de um produto, certo? Por exemplo, está dizendo lá que é de ouro, mas pode ter outro produto? Pode, você não consegue ver, certo? Então por isso é uma mistura homogênea. Segunda, para cada mistura a seguir, indique o número de fases e de componentes indicados, cada um deles, indicando cada um deles. Aí, amigos, fase é a quantidade de componentes que tem cada elemento, cada mistura. Na letra A, eu tenho água e areia. Dá para ver os dois, duas fases. Então, componentes, água e areia, certo? B, óleo, água e areia. Se eu tenho óleo, água e areia, eu tenho três fases. Componentes, óleo, água e areia. Ok? Aí você escreve no lugar de componentes. Letra C, cubo de gelo, substância aquosa de sal de cozinha e sal de cozinha em excesso. Dá para me visualizar aí. Eu tenho três componentes, tá? Número de fases, 3. Componentes, 3. Aí tu coloca o nome. A água nos estados sólido e líquido e sal. Repetindo. Água nos estados sólidos e líquido e sal. Beleza? Matou a segunda questão. Vamos para a terceira questão. A adição de água em determinada quantidade de solo possibilitou uma análise mais detalhada do material, conforme representado na imagem a seguir. Com base nessas observações, responda as questões. Letra A. O solo é composto de uma mistura o solo é composto de uma substância ou de uma mistura? Aí, resposta. O solo é uma mistura de substâncias. O solo é uma mistura de substâncias. Letra B. Há quantas fases? Dá para te observar aí que tem água, argila fina, silt, areia e cascalho. De cara tu vai ver que ele te pergunta, há quantas fases? A mistura apresenta 5 fases, correto? Então coloca aí na tua letra B. C. De acordo com a resposta anterior, você
pode classificar o solo em homogênea ou heterogênea? O solo é heterogêneo, ok? Quarta questão. Observe as imagens apresentadas a seguir. Imagem 1, sal e açúcar. Imagem 2, água pura. Imagem 3, água, açúcar dissolvido e cubo de gelo. Pergunta na letra A. De acordo com a aparência, classifique-a em homogêneas ou heterogêneas. 1. Heterogênea. Está aí a imagem 1. Você consegue visualizar os dois elementos. Na segunda, homogênea. Na terceira, heterogênea. Letra B. Quantos componentes há em cada imagem? Identifique-os. Na imagem 1, 2 componentes, sal e açúcar. 2. Um componente, água pura. 3. 2 componentes, água líquida e sólida e açúcar dissolvido. Beleza? Então aí na imagem 3 temos 2 componentes. Letra C. Quantas fases há em cada imagem? Imagem 1, 2. Imagem 2, 2 fases. Imagem 3, 3 fases. Letra D. Quais imagens correspondem a uma mistura? Explique a sua resposta. Corresponde a uma mistura a imagem 1 e 3. Pois apresentam mais de um componente, mais de uma substância. Beleza? Então, está aí a resposta da letra D. Cubos de gelo em água pura podem constituir uma mistura? Explique a sua resposta. Não. Cubos de gelo em água pura formam um único componente, uma única substância. Pois eles correspondem à água no estado sólido. Aí nós temos quinta questão. Muitas doenças que causam vômito e diarreia podem levar à morte pela perda de líquido do corpo, processo chamado de desidratação. Em um relatório de 2009, a Unicef alertou que mais de 1,5 milhões de crianças morreram de desidratação em um ano. No Brasil, desde a década de 1970, o soro caseiro foi uma estratégia fundamental para a redução das mortes por esse motivo. Aí nós temos a receita do soro caseiro e nós temos na página, na outra coluna, as perguntas. Em relação ao soro, responda as questões. É uma mistura? É caso afirmativo, como essa mistura é classificada? Homogênea ou heterogênea? O soro é uma mistura homogênea. É a resposta da letra A. Letra B. Quantos componentes há em sua composição? Quais são eles? Nós temos aí. O soro apresenta 3 componentes: água, sal e açúcar. Então, mostrando aí para você. Beleza? Letra C. Há quantas fases? O soro apresenta uma única fase. Letra D. É possível afirmar que corresponde a uma solução? Explique sua resposta. Por se tratar de uma mistura homogênea, o soro é uma solução. Ok? Resposta da letra D. Sexta questão. Em relação à composição da matéria, marque V para a afirmativa verdadeira e F para as falsas. Primeira, o ar puro é uma mistura homogênea, constituída pelos gases nitrogênio e oxigênio, entre outros. A resposta é verdadeira. Coloca o Vzinho aí na frente. Água mineral é uma substância.
é falsa. Toda mistura homogênea é uma solução verdadeira. Corrigindo a falsa, a água mineral é uma mistura e não uma solução. Ok? Aí, finalizando o exercício para vocês das páginas, como eu falei, das páginas anteriores, a 10, 11 e 12. E agora nós vamos estar começando métodos de separação dos materiais. Você aprendeu que a maior parte da matéria à nossa volta é constituída por uma mistura de substâncias. Mas será que é possível separá-los? Então aí, será que é possível a gente estar separando as misturas? Frequentemente utilizam vários métodos para separar os componentes de uma mistura. Alguns bem simples, outros mais complexos. Um dos motivos para isso é a obtenção das suas substâncias. Dessa forma é possível ter materiais puros para serem utilizados novamente e simplesmente para que sejam identificados. Conheça alguns processos que permitem a separação de misturas simples. Separação de misturas heterogêneas. Água e areia. Você já brincou com água e areia na praia? Ou ao mesmo em um parque? Uma das brincadeiras preferidas das crianças e sem dúvida brincar com um baldinho cheio de areia e água. Muito comum a mistura de água e areia pode, no caso, despertar um interesse tanto em crianças como em adultos. Agora a pergunta é, como separar essa mistura? Aí nós temos, por exemplo, uma das maneiras de separar a mistura de areia e água, formada por duas fases, é deixar o sistema em repouso para que após algum tempo a areia se deposite no fundo do recipiente. Assim, pela ação da gravidade terrestre, então a areia vai descer, vai ficar no fundo do recipiente, o material mais denso, no caso a areia, se deposita abaixo do material menos denso, a água. Aí o que acontece? A deposição de um sólido no fundo de um recipiente é chamado de sedimentação. Sedimentação espontânea da areia na mistura de areia e água. Então aí, pelo processo de sedimentação, é o primeiro processo de separação, no caso, de areia e água. Outro processo que ele coloca aqui para a gente, saiba mais. Em laboratórios e indústrias, para acelerar a sedimentação, são utilizados aparelhos de centrifugação. Em análises clínicas, por exemplo, a centrífuga é utilizada para separar os componentes do sangue. Em razão da alta velocidade produzida pelo movimento de rotação desse equipamento, os componentes mais densos são depositados mais rapidamente no fundo do recipiente, que contém a mistura. No caso do sangue, a parte sólida, glóbulos e plaquetas, se depositam no fundo do tubo. E a parte líquida, plasma, fica na parte superior, como mostra aí a imagem. Então, para ver essa separação aqui, precisa-se de um equipamento, no caso, a centrífuga. Aqui, após a sedimentação, continuando lá sobre a questão da areia e água, após a sedimentação da areia, é possível transferir cuidadosamente a água para outro recipiente. Essa técnica de separação é chamada de decantação. Então, grifa aí no teu livro, decantação. Há outro processo mais eficiente para separar uma mistura heterogênea, sólido-líquido, como areia e água. A técnica é conhecida como filtração simples
e constitui em despejar a mistura em um funil. Aí já é outro tipo de separação. Separação da mistura de areia e água por transferência de líquido e outro recipiente. Se você tem, no caso aí, o QR Code do positivo, você pode colocar em cima e você vai estar vendo esse processo, como ele aparece tranquilamente aí para você, beleza? Aí temos fazendo ciência, a gente vai estar fazendo em outro momento. Na página seguinte nós temos a filtração também está presente na preparação do tradicional cafezinho. Um dos processos envolvidos na preparação do café coado é a filtração. É um tipo também de separação de sólido e líquido. A adição, ao adicionar água quente ao pó de café, os componentes sólidos, os componentes solúveis, são extraídos por uma técnica conhecida como extração. E a borra, no caso o pó de café, fica retido no papel filtro pelo processo de filtração. Beleza? Um outro processo também, que ele coloca aqui para a gente não saiba mais, é a hemodiálise, que retira a máquina, retira ali, no caso, o sangue, filtra, tira todas as impurezas e devolve o sangue filtrado já para o corpo do indivíduo. A gente vai ficando aqui nessa parte, tá? Na próxima semana a gente dá continuidade e eu, no caso, comento as próximas atividades, beleza? Então vai ficar aí faltando pra gente a parte de decantação, beleza? Então, até a próxima. Já não pode se esquecer também de avisar para vocês, não esqueçam de assistir o vídeo do SPE, que é para, no caso, na sexta-feira vocês estarem realizando a atividade do positivo. Não esqueçam dessa aula lá também do positivo, para que vocês possam estar realizando esse teste, tá bom? Valeu, forte abraço!